Mas te contando agora que no Rio Grande do Sul, uma nova ferramenta tecnológica embasada em algoritmos está sendo usada para ajudar no combate à violência contra a mulher. Gabriela Garcia é quem está com a gente e está no Centro de Monitoramento da Polícia Militar, que no Rio Grande do Sul chama-se de Brigada Militar, e está inclusive acompanhada de um entrevistado. Gabriela, bem-vinda. Nos conte, por favor, como é que o RS tem lidado com essas estratégias para tentar reduzir a violência contra a mulher? Oi, Elisa. Bom dia para você e para todos. Eu estou aqui no Comando Geral da Brigada Militar, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre. Ao meu lado está o Major Renz, que é um dos coordenadores desse projeto da Brigada Militar, da implementação dessa nova tecnologia, justamente para ajudar a coibir, novos casos de violência doméstica aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem um dado de que nos primeiros 3 meses deste ano foram 24 feminicídios. Isso é 50% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 16 feminicídios. E eu já, claro, vou começar falando com o Major para a gente explicar como funciona essa ferramenta. Major, explica para a gente como que funciona essa tecnologia e qual é o principal objetivo dela. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Cabe destacar que a Brigada Militar, desde 2016, tem um programa de acompanhamento das vítimas de violência doméstica. Esse programa, inicialmente, era contabilizado e todo o registro era feito de uma forma manual, através de um controle de uma planilha de Excel, outras ferramentas. Em 2025, informatizamos esse controle, então, na medida que a medida protetiva é deferida, nós recebemos essa medida e cadastramos num banco de dados de todo o estado do Rio Grande do Sul. E, a partir desse cadastro, nós implementamos uma ferramenta de priorização do grau de risco e também implementamos a roteirização. Foi feito um projeto piloto em 2023, sob a coordenação do Tenente-Coronel Costa Limeira, e demonstrou-se bastante efetivo a roteirização. Diante disso, nós ampliamos esse projeto e, em março de 2026, nós fizemos um projeto piloto já dentro dessa lógica desse novo sistema, que é o SPE. E nos convencemos de que realmente aumenta o número de visitas. O objetivo principal, então, dessa ferramenta é ter um maior controle, ter um cadastro centralizado de todas as vítimas com medidas protetivas e também aumentar o número de visitas para otimizar, que o policial militar possa lá na ponta desempenhar a sua função, fiscalizar mais medidas protetivas e também não ficar mais na dependência de uma análise individualizada de qual vítima vai visitar, mas sim ter uma ferramenta que dê subsídios para ele escolher qual das vítimas é que tem mais prioridade e, uma vez que ele escolheu qual das vítimas é prioridade a ser visitada naquele dia, o sistema gera a melhor rota. E hoje esse projeto já está em todo o estado, Major? São cerca de quantas mulheres acompanhadas nesse momento? Vocês têm, então, esse acompanhamento já distribuído a nível estadual desde o início desse mês, né? Isso, nós temos hoje 15.397 mulheres que estão no programa, vítimas de violência doméstica. Essa ferramenta ela foi testada em março de 2026 aqui em Porto Alegre e, a partir de 1º de abril, ela foi expandida para todo o estado do Rio Grande do Sul. Cabe destacar que nós temos 62 patrulhas constituídas só com essa finalidade de fazer visitas e acompanhamento das medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário em 117 municípios. Mas, em todo o estado onde houver o deferimento de uma medida protetiva, a Brigada Militar tem policiais qualificados que fazem esse acompanhamento e essa fiscalização. Essa ferramenta também está sendo utilizada em relação às patrulhas escolares, Major? Será que o senhor poderia explicar também como funciona esse projeto? Na mesma lógica dessa ferramenta de priorização, nós implementamos também essa ferramenta de roteirização para aumentar o número de visitas em ambiente escolar. Por exemplo, aqui no nosso painel, nós temos, então, a partir do dia 1º de abril, uma lista de todas as escolas. No estado do Rio Grande do Sul são aproximadamente 10.000 escolas, que são de ensino fundamental, ensino médio e ensino infantil. A partir disso, nós elencamos lá uma ideia de que uma escola que ainda não foi visitada fica com uma marca preta, e o marcador, na medida que ela fica mais dias sem visita, ela acaba tendo lá um acréscimo de cor. Por exemplo, aqui nós temos pontos mais verdes, são os pontos
para os quais está agendado visita no dia de hoje. Então, a patrulha escolar aqui, nesse painel, ela tem algumas visitas que ela vai fazer no dia de hoje, que são esses pontos mais esverdeados. E, automaticamente, aqui, na medida que o policial lá na ponta faz a visita, ele lança um documento interno, que é o nosso boletim de atendimento, e isso já vai marcando a data dessa visita. Cabe destacar que aqui nós ainda não apresentamos algoritmos de priorização, diferente da Maria da Penha, né? Aqui só conta o número de dias sem visitas, mas nós estamos implementando também outras ferramentas, considerando o número de alunos, considerando o turno de funcionamento, o grau de ocorrências na volta. Então, isso é uma melhoria que nós vamos implementar no decorrer do ano desse projeto. É a tecnologia, né, que a gente tem disponível sendo implementada para poder combater toda essa violência contra a mulher. E eu queria que o senhor até falasse sobre a visão, né, do senhor, da Brigada Militar, em relação a esses números também, né, que a gente, comparando esse primeiro trimestre, aumentou 50%. Qual a avaliação do senhor nos últimos anos aqui do Rio Grande do Sul em relação à violência contra a mulher, aos casos de feminicídio? Analisando pontualmente, fazendo uma análise linear, comparando só os primeiros 3 meses do ano de 2025 e 2026, realmente houve um aumento significativo. Mas, considerando a série histórica dos últimos anos, houve uma variação dentro da normalidade. Claro que cada vida importa e nós trabalhamos para evitar o máximo de feminicídios, né? Queremos que não tenha feminicídio. E aqui cabe sim destacar, para que cada vítima que está nos ouvindo, quanto antes diagnosticar, identificar que ela está sofrendo violência doméstica, que ela procure a rede de proteção. Em caso de emergência, ligue para o 190. Em caso de uma situação que ela identificou, ela pode fazer o registro na delegacia online, ela pode procurar a Brigada Militar ou a Polícia Civil para fazer o registro e, a partir disso, fazer o encaminhamento de medidas protetivas. Mas destacar aqui que todas aquelas mulheres que, de modo geral, estão dentro da rede de proteção, elas têm mais informações, têm acesso a mais informações e, muitas vezes, estão mais protegidas do que aquela mulher que está no âmbito sozinho, tentando sair desse cenário da violência. Maravilha, Major. Muito obrigada pela entrevista. Alerta muito importante, né, Elisa, que todas essas mais de 15 mil mulheres que são acompanhadas de perto pela Brigada Militar, e agora, inclusive, com esse novo sistema, elas têm medida protetiva. Portanto, é importante procurar fazer a denúncia, solicitar a medida para ter realmente esse acompanhamento e essa proteção dos agentes de segurança. Eu volto contigo. É um avanço excelente, né, Gabriela? Cada vez mais, e agradeço aqui também ao Major Reis, que conversou com a gente, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Um avanço para que a mulher sinta-se amparada, né? Porque muitas vezes ela não denuncia, a mulher não denuncia primeiro, porque tem vergonha. Até agradeço aqui a presença da Gabriela Garcia. A mulher não denuncia primeiro porque tem vergonha. E aí ela pensa, mas se eu denunciar, ninguém vai acreditar em mim. Como é que eu vou provar? E se eu denunciar, qual é a realidade da minha proteção? Porque esse homem que está aqui perto de mim, alguém vai tirar ele de casa? Vai um oficial de justiça tirá-lo? E depois, quem me garante que eu estou protegida? Então, essa ausência de uma rede de apoio, de proteção real, muitas vezes faz a mulher não ter coragem de denunciar. Por isso a importância da gente compartilhar uma notícia como essa, que diz respeito a avanço, né? Avanço nessa proteção.